Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Chama-me a atenção, Senhor, pensar que quando tu ressuscitaste, a tua igreja ainda era muito limitada de recursos para a grande missão que tinha. Parecem como essas pequenas empresas tecnológicas, as startups, que operam em muitos países, mas que todos os seus colaboradores se podem contar por uma mão ou que todos cabem numa pequena sala. Quem é que estava nesta tua empresa, Senhor, desde o início? Certamente a tua mãe. Estaria também Maria Madalena e alguma das outras santas mulheres. E estariam esses 11 homens. Eram 12, mas Judas traiu-te. E o Evangelho de hoje apresenta-nos precisamente essa missão que os teus seguidores tinham e como contrasta com essa incredulidade por outro de tantas pessoas a quem tu te foste mostrando depois da ressurreição. Conta-nos assim o Evangelho de hoje. Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana e apareceu em primeiro lugar a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios. Ela foi anunciar aos que tinham andado com ele e estavam mergulhados em tristeza e pranto. Eles, porém, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se com um aspecto diferente a 2 deles que iam a caminho do campo, e eles correram a anunciar aos outros, mas também não lhes deram crédito. Mais tarde apareceu aos 11, quando eles estavam sentados à mesa, e censurou-os pela sua incredulidade e dureza de coração, porque não acreditavam naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo, e proclamai o Evangelho a toda a criatura. É isto que tu pedes que eles comuniquem aquilo que eles tinham visto e ouvido. E gosto de pensar, Jesus, e também isto também me emociona de alguma maneira, por pensar na minha história, na minha vida cristã, no meu batismo, que começou precisamente com o trabalho de algum destes apóstolos, não sei qual deles, mas às vezes gosto de percorrer a minha árvore genealógica cristã, para saber que dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, pois eu recebi a fé de algum deles se vou até ao início, pois encontro algum destes apóstolos. E a ti também te acontecerá o mesmo, se percorres essa árvore genealógica até encontrar um destes apóstolos. E por isso, Senhor, a primeira coisa que queria fazer neste momento de oração é agradecer-te pelos apóstolos, porque eles faziam parte dessa startup, dessa pequena empresa, que foram por todo o mundo a anunciar o Evangelho. Senhor, foram homens com debilidades, com fragilidades, com cobardia até, mas também é certo que eles confiaram em ti, levaram-te até ao fim do mundo. E quando o preço por esta missão foi oferecer a sua vida, eles deram-na, eles morreram mártires, para que essa cadeia da fé de homens e de mulheres chegasse até mim. Pois dou-te graças, Senhor, por cada um deles. Pois se foram homens que, ao longo destes 2000 anos, souberam viver épocas muito diferentes. Alguns viveram no Império Romano, outros na Idade Média, outros na América, uns na Europa. Uns tiveram mais facilidade, outros tiveram a sua missão, tiveram que desenvolver a sua missão no meio de revoluções, mudanças de épocas, guerras, epidemias, crises. Tu saberás, Senhor. Homens e mulheres que deram a sua vida em momentos de dificuldade, de cansaço, às vezes de solidão e de desânimo. Mas aquilo que melhor souberam fazer é pensar que tu não estavas longe, que tinhas ressuscitado, que isso que estamos a viver ao longo desta semana era uma verdade, não só uma verdade isolada ou uma verdade exterior a mim, mas é uma verdade que muda a minha existência. Não é indiferente que o Senhor tenha ressuscitado ou não, porque isso faz com que a minha relação com as outras pessoas se transforme, adquira um valor infinito. Senhor, eu olho para essa cadeia de apóstolos, de homens e de mulheres, e penso, e me emociono também, e quero-te agradecer, quero dar-te muitas graças, porque eles foram fiéis. E quero também pensar
como posso eu também ser parte dessa cadeia de apóstolos? Como posso eu também passar a fé a tantos amigos, a pessoas que tenho ao meu lado, às pessoas que me encontro no supermercado ou numa bomba de gasolina, às pessoas com que me encontro na rua, aos meus vizinhos, àquela pessoa do trabalho, a um familiar mais distante? Pois já pensaste, se não és tu que lhes falas de Deus, quem lhes falará de Deus? Se calhar não tem ninguém, serás só tu. Serás só tu a cumprir essas palavras que o Senhor nos pede hoje no Evangelho de uma maneira tão clara. E de por todo o mundo, e proclamei o Evangelho. Outro dia houve uma pessoa que me fez uma pergunta que me fez pensar, porque estas palavras que tu, Jesus, dizes, e de por todo o mundo, parecem entrar em contradição com umas palavras que também encontramos no Evangelho sobre a missão que tu confias aos apóstolos. Tu dirás, Senhor, depois da tua ressurreição, mas precisamente a meio da tua vida pública, dirás aos apóstolos, e diz-nos, contando assim o Evangelho, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Ou seja, por um lado tu dizes, ide por todo o mundo, e parece que estas outras instruções tu dizes, não se dirijam aos gentios, e não entrem ou não falem com os samaritanos. Mas então em que é que ficamos? É para chegar a todos ou não é para chegar a todos, Senhor? Os gentios e os samaritanos interessam ou não? Senhor, estas palavras fizeram-me rezar, ou fizeram-me refletir. Porque tu, Senhor, foste o primeiro que foste às cidades dos samaritanos. Aí tiveste tu o encontro com a samaritana no poço. E pensamos, por exemplo, em São Paulo, o esforço enorme que ele dedicou aos gentios. Houve até um momento em que ele conta, não é? Que ele se fartou um bocado dos judeus e que se dedicou aos gentios. E como é possível que tu digas que não se dediquem aos gentios nem aos samaritanos? Eu penso, Senhor, que é a tua pedagogia que fazes com que no meio da tua vida pública, no fundo, quando estás a instruir os apóstolos e tens esta missão grande de que queres chegar a todo o mundo, primeiro queres que cheguem àquelas pessoas que os apóstolos têm mais perto. Que no fundo, se calhar, há uma lição escondida detrás destas palavras. Para chegar aos gentios, aos samaritanos, àqueles que estão longe, Senhor, é preciso primeiro chegar àqueles que estão perto. Para chegar àquelas pessoas que estão mais longe de Deus, numa sociedade descristianizada como aquela que vivemos hoje em dia, talvez eu tenha mesmo que começar por aquelas pessoas que têm ao meu lado, pela pessoa que vai ao meu lado no autocarro, por essa pessoa, por esse pobre que encontro todos os dias na rua, por esse colega de trabalho que às vezes é mais difícil, por esse tio, esse primo, esse familiar com quem estamos e com quem podemos falar de Deus. Senhor, quero olhar para esta missão como uma missão grande, positiva, de transformar este mundo em amor a Ti, como fizeram estes primeiros apóstolos e aqueles que lhes sucederam até chegar até mim. Senhor, eu peço-te que não se interrompa essa cadeia e que o Espírito Santo sempre me ajude, sempre que me possa conceder os seus dons para ser também uma alma entregue a Ti no meio do mundo. O Papa Francisco, na Vigília Pascal do passado sábado, falava-nos um pouco que às vezes encontramos obstáculos na nossa vida para cumprir a vontade do Senhor e também para cumprir esta vontade que Tu tens, Senhor, de que eu vá a todo o mundo. Mas o Papa dizia umas palavras que me fizeram rezar e dizia: foi o Senhor, Deus do impossível, que para sempre rolou a pedra para o lado e começou a abrir os nossos corações, a fim de não acabar a esperança. Por isso devemos também nós elevar os olhos para Ele. O Senhor, o Deus do impossível. Senhor, vamos reconhecer que às vezes as coisas que Tu me pedes são impossíveis, mas Tu rolas essa grande pedra para abrir o meu coração à esperança. Meu Jesus, ajuda-me também a ser apóstolo. Apóstolo daqueles que sabem transformar o mundo através de uma conversa com uma vizinha no elevador. Daqueles que sabem transformar o mundo por tratar bem uma pessoa no supermercado. Daqueles que sabem que o mundo se muda quando eu rezo pelas pessoas que tenho ao meu lado. Senhor, talvez esta Tua empresa seja uma contínua startup, porque está sempre em crescimento. Mas esta empresa pequena é sempre pequena para um mundo grande, é sempre fermento no meio do universo.
Esta empresa tem o melhor fundador que és tu e tem a melhor chefe executiva que é a tua mãe. Que eu sinta também um grande orgulho de fazer parte desta empresa e de cumprir a missão para a qual tu a criaste, ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda por os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.